Olá, tudo bem? Meu nome é Célio. Nós vamos trabalhar nas próximas 4 aulas, né? Vamos apresentar para vocês as funções logarítmicas. Então, de antemão, já lembramos que, como você já tem intimidade com as funções, vai ter facilidade com as funções logarítmicas. Então, basicamente, tem que recordar algumas coisas de funções e também dos logaritmos, né, que você estudou nas suas últimas aulas. Então, vamos lá conhecer as funções logarítmicas. Antes, vamos recorrer à história da matemática para vermos que, falando de logaritmo, nós temos aplicabilidade na realidade. Isso vai nos dar ânimo e força para estudarmos, né? Ou continuarmos estudando os logaritmos. Ele surgiu da necessidade mesmo, né, de facilitar os cálculos. E o pai da matéria, que podemos dizer assim, é John Napier, né, que viveu na virada do século XVI para o século XVII e desenvolveu os logaritmos para aplicar, né, nos grandes cálculos que tinha relação com o comércio da época e com os negócios que eram implementados naquele período. Então, podemos dizer que ele é o originador dessa matéria. Temos aplicabilidade modernas, né? Alguém já viu falar da questão dos terremotos, quando se mensura, quando se dá a magnitude, né, de um terremoto, se usa logaritmos, né? Uma escala que tem como base os logaritmos, né? Também na química, a aplicabilidade dos conhecimentos de logaritmos e das funções. Essa função em destaque aí é uma função logarítmica. Então percebemos que é um conhecimento que é aplicado na realidade. Também na medicina temos aí uma função que também é usado em contextos ligados à medicina. A mais emblemática que separamos para esse momento é a aplicabilidade dos gráficos, né, das funções, das escalas logarítmicas no contexto da Covid 2019. Né? Então aí é um gráfico que mostra o comportamento do número de casos na pandemia no Brasil. Então, inicialmente, o gráfico se comportou como uma função exponencial e, à medida que a pandemia foi avançando, ela foi se comportando como uma função logarítmica. Então, percebemos que, já de antemão, logaritmo tem relação com o exponencial, são assuntos que podemos dizer que são vizinhos e que possuem aplicabilidade. Vamos apresentar, né, a função logarítmica? De maneira simples, podemos dizer que a função logarítmica é a inversa da função exponencial que você conheceu nas últimas aulas, trabalhou com seu professor. Então, a função logarítmica é a inversa. Na sua lei de formação aparece um logaritmo. Veja aí que podemos escrever com y ou com f de x, dando nome a essa função. Mas a lei de formação aparece um logaritmo. Como é que lemos? Esse exemplo da esquerda podemos ler, ó. É a função y igual a log de x na base a. Ou podemos falar f de x, log de x na base a. Então queremos atentar para a base, é uma condição, ela tem que ser positiva e diferente de 1. Temos alguns exemplos aí para ilustrar, exemplos de funções logarítmicas. Né? 3 exemplos aí adicionais para ilustrar que numa função logarítmica, na notação dela, na expressão dela, aparece um logaritmo. Basicamente, é um diferencial. Né? Continuando ainda em relação à definição de uma função, né, a lei de formação de uma função logarítmica, lembrando sempre que a base ela tem que ser diferente de 1 e maior do que 0, né? Positivo. Isso aí é a condição necessária do logaritmo e também é válido no contexto das funções logarítmicas. Veja aí um exemplo adicional. Essa função f de x log de x na base 3, olhe para a base. É realmente uma função logarítmica. Por quê? Porque a base ela é 3. E 3, lógico, é diferente de 1. E 3 é maior do que 0. Ok? Isso aí é um exemplo de uma função logarítmica. Na sequência, vamos ver 2 exemplos de funções que não são logarítmicas. Essa função aí de log de x na base 1, não pode, né? Base 1 não pode, não se define uma função logarítmica com base 1, ela tem que ser diferente de 1. E a próxima, que também não é considerada função logarítmica, por quê? Porque a base ela tem que ser
positiva. E aí a base do exemplo em destaque é A, né? A base A igual a menos 5 não é positiva, então não satisfaz a condição para ser considerada uma função logarítmica. Vamos em frente porque falamos que a função exponencial ela pode ser entendida como o inverso da função exponencial. Então temos aí uma função exponencial, queremos escrever o inverso, então podemos inverter o x pelo y, né? Fazendo a troca aí na função exponencial e aplicando logarítmico, né? O logaritmo em ambos os membros, simplificando ali, né, a base com o logaritmo, ok. Resultamos na inversa da função exponencial, ou seja, uma função logarítmica. Isso é para destacar, né, que podemos entender a função logarítmica como o inverso da função exponencial. E isso é bem visto aqui, né, bem ilustrado na representação gráfica das duas funções clássicas, né? Em vermelho nós temos uma função exponencial e em azul uma função logarítmica, né? Então aí em cima temos destaque no slide, na tela, a inversa da função, por exemplo, função exponencial f de x igual a 2 elevado a x, é a função g de x, log de x na base 2, né? E a inversa dela nós vimos que é uma logarítmica. Percebemos que temos a bissetriz aí, né? A reta que parte dos quadrantes 1 até o quadrante 3, mostrando a simetria existente entre o gráfico da função exponencial e o gráfico da função logarítmica. Então isso é bom que você guarde isso, né? Porque como que você já desenvolveu um certo conhecimento das funções logarítmicas, ou melhor, das funções exponenciais, você vai ter facilidade em desenvolver o conhecimento das funções logarítmicas que estamos destacando. Então, assim, a inversa da função logarítmica é a função exponencial e vice-versa, né? Essa é a definição que queremos guardar também. Vamos em frente porque é importante as características do gráfico. Uma função logarítmica, e aí temos um exemplo, né? A função log de x na base 2. O que podemos destacar? Que a função logarítmica ela não está definida para valores negativos de x, ou seja, de 0 a menos infinito não existe, né? A função não existe nesse intervalo. No intervalo de 0 a 1, note que vamos ter aí um destaque no intervalo em vermelho. Nesse intervalo em vermelho, a função logarítmica é sempre negativa. Então, o intervalo que ela é positiva é esse intervalo em amarelo aí, né, que é de 1 a mais infinito. E aí o domínio dela e a imagem, né, o domínio são os números reais positivos, diferente de 0, e a imagem, né, todo o eixo y, isso é importante destacarmos. Outros pontos, né, outras características. O gráfico da função logarítmica passa sempre pelo ponto 1 e 0. Seu conjunto, imagens são todos reais, e o gráfico ele se desenvolve, né, de maneira genérica nos quadrantes 2 e 3. Vamos exercitar, né? Apresentamos de maneira geral a função logarítmica, falamos que é uma função que na sua lei de formação aparece um logaritmo. Veja o exercício em tela, por favor. Pede na letra A aí a imagem para x igual a 9. Você recorda como é que se faz lá no estudo de outras funções? Com certeza. Você substitui o x na função e obtém o valor para a imagem daquele valor, né? X. Então vamos substituir, né? X igual a 9 no lugar do x. E aí aparece, lógico, um logaritmo que precisamos resolver. Para não confundir o x, né, que é a variável da função, nós substituímos por uma letra adequada, colocamos um k aí apropriado e resolvemos o logaritmo e chegamos no resultado final, que é a f de 9, ou a imagem para x igual a 9, é 2. O exercício ao lado é similar, pergunta qual é a imagem para x igual a 81, procedimento similar ao que fazemos nas demais funções. Pegamos o x igual a 81 e colocamos na função substituindo. Qual é o diferencial da função logarítmica?
resulta num logaritmo que precisamos ter conhecimento das propriedades operatórias para podermos desenvolver a resolução, que foi o que foi feito aí no exercício, né? Então, f de 81 nessa função resultou em 4. Então, x igual a 4 resulta, podemos dizer, em y igual a 4. O próximo exercício, de novo, temos uma função logarítmica, ok? Pergunta, né, a imagem para x igual a 6 nessa função. Como é que procedemos? Semelhante ao que fazemos nas demais funções. Substituímos x igual a 6 na função. De novo, recordamos as propriedades, as consequências, né, as condições de logaritmo que tem que existir, né, na resolução. Lembramos das propriedades e nesse caso não é diferente. Ó, substituindo x por 6, né, aplicando as propriedades de logarítmico. Por exemplo, esse 2 que está no expoente do logaritmano, ele vem para frente, né, está em vermelho aí, multiplicando. Nós sabemos disso, né? E simplificando aí, né, log de 6 na base 6, que dá 1. Então fica 2 vezes 2, que dá 4, né? E o resultado, que é 4, né? 4 vezes 1, 4. Então a imagem para x igual a 6 é 4. E esse último, né, esse exemplo aí, seguinte, na verdade, né, é uma função, quantos anos, vamos para o comando, né, quantos anos são necessários para que uma determinada palmeira atinja 27 metros de altura. Então é uma função que a variável é o tempo, né, o t, e aí vamos substituir o tempo ou o metro? Vamos substituir os metros, né, que a condição é para que a determinada palmeira atinja 27 metros. Algo que devemos lembrar é que 27 nós podemos escrever como 3 ao cubo, né? E vamos igualar, né, a função, formando uma equação logarítmica, né? Lembrando dos conhecimentos de exponencial, vamos simplificar aí, vamos trabalhar somente com os expoentes e fazendo os cálculos necessários, chegamos em t igual a 4,5. Qual é o gabarito? Gabarito D de dado, né? Então é isso, né? Temos uma função logarítmica, próximo exercício, procedendo da mesma maneira, né? O comando qual é? Se uma dessas árvores foi cortada, seu tronco atingiu 3,5 metros de altura. O tempo, então vamos substituir 3,5 na variável, ou melhor, em h de t, né? Por 3,5. Operando aí os logaritmos, aplicando a definição de logaritmo, chegamos na resolução para o resultado final, t igual a 8 horas. Então percebemos que o conhecimento é bem similar ao que nós estudamos nas aulas anteriores. Então, para você, né, que assistiu a essa aula, muito obrigado. E, adicionalmente, você pode ir até a plataforma Eduque para pegar mais informações e mais exercícios para continuar as suas aulas. Bom treino e até a próxima aula.